Oi, meu nome é Fernanda, eu sou enfermeira na Coordenação de Saúde, Segurança e Bem-Estar da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou gravando esse vídeo para o canal Yoga Saúde. Eu escolhi gravar esse vídeo na energia da lua cheia de maio. Inclusive eu estou gravando fora para a gente ter por companhia e por guia essa presença maravilhosa dessa lua linda, nossa abuela Luna. Esse momento da lua cheia de maio é um momento muito importante em diversas tradições espirituais. Muitos rezos são elevados nesse momento em várias partes. Então, cada um desses irmãos e irmãs que estão de alguma forma conectados nesse propósito. E esse é um momento também muito importante nas tradições budistas. Então eu aproveito esse momento auspicioso da lua cheia de maio para partilhar com vocês um pouquinho da minha vivência com a meditação Vipassana, que não está diretamente relacionada à religião budista, mas que vem do ensinamento do Buda. Existem muitas técnicas de meditação, e todas elas se baseiam mais ou menos no mesmo princípio do controle da mente. No meu caminho, desde que eu comecei a praticar yoga, eu conheci muitas técnicas de meditação. E a que eu vou apresentar hoje é a que efetivamente eu pratico, que de todas as que eu conheci, foi a que eu mais me identifiquei e a que mais tem me beneficiado. Essa é uma técnica que vem do ensinamento do Buda, que não está relacionada à religião budista. E o Buda dizia que existem muitas formas de a gente beneficiar alguém, mas que talvez a maior delas seja apresentar o caminho do Dhamma, que é a essência do ensinamento do Buda e de Vipassana, para que mais e mais pessoas possam encontrar o caminho da paz dentro delas mesmas. Então é uma grande alegria para mim, é quase um chamado, poder partilhar de alguma forma esse caminho que tanto tem me beneficiado. A ideia é plantar essa sementinha nos corações e, quando for o tempo de cada um, que ela possa germinar. Primeiro eu vou apresentar algumas informações sobre Vipassana, depois eu vou mostrar umas fotos do centro de meditação para ilustrar um pouquinho do que eu tiver falado. Depois tem um outro vídeo feito por meditadores bem mais experientes de Vipassana. Eles apresentam de uma forma muito clara e muito simples mais informações e impressões sobre a técnica. E por fim, tem um vídeo do professor Goenka, falando um pouquinho sobre Vipassana e conduzindo uma pequena meditação para vocês conhecerem um pouquinho do nosso querido Goenka. Então, Vipassana é uma técnica de meditação que vem do ensinamento do Buda e significa insight, ver as coisas como elas realmente são. Essa técnica que apresento é que é ensinada por Goenka na tradição de Sayadaw U Bakin. É uma técnica que nasceu na Índia com o Buda Siddhartha Gautama há mais de 2.500 anos atrás. Ela se perdeu na Índia, mas se manteve viva em Myanmar, antiga Birmânia. E lá o professor Goenka teve contato com Sayadaw U Bakin, e então ele reintroduziu Vipassana na Índia e de lá ela vem se espalhando pelo mundo. O ensinamento básico de Vipassana é um ensinamento que está presente em várias linhas do budismo. É o ensinamento que diz que o apego ele se manifesta por uma reação de cobiça ou de aversão. A gente quer sempre continuar sentindo aquilo que nos dá prazer e não queremos de jeito nenhum sentir aquilo que nos causa alguma dor, algum desconforto. Mas acontece que nada está no nosso controle, tudo é impermanente, tudo está mudando o tempo inteiro. Nada dura, nem a dor, nem o prazer. E aí, se a gente aprende a ver as coisas com mais equanimidade, sem desejar ardentemente aquilo que a gente deseja e sem criar uma aversão muito grande por aquilo que a gente não quer, tentando manter a equanimidade da mente, que é essa habilidade da gente se manter serena em qualquer circunstância, sem agitações ou perturbações na nossa mente, a fonte do sofrimento estanca. Para aprender Vipassana, a gente precisa participar de um curso de 10 dias dentro de um centro de meditação Vipassana. Depois a gente pode fazer cursos de 3 dias, de 1 dia, ou também cursos maiores. Mas necessariamente a porta de entrada para a gente aprender a técnica são os cursos de 10 dias na estrutura de um centro de meditação Vipassana. A técnica não é segredo, a gente pode falar como ela é, e na verdade, no decorrer da conversa, a gente conversa um pouco sobre como é essa técnica, mas ela não faz sentido se você não passar pela experiência do curso. É um curso de 10 dias, uma imersão, um retiro de silêncio e meditação, e esse curso ele dispõe de pessoas e de um ambiente todo preparado para ancorar, para dar suporte a todos os processos que vão se desenrolando com cada um no decorrer do curso. Existe um entendimento meio equivocado de que a gente não deve falar
sobre Vipassana com pessoas que ainda não fizeram o curso. E aí fica uma aura quase que de segredo em torno da técnica, o que acaba por afastar muitas pessoas, desencorajar que elas participem do curso e dificultar essa divulgação de Vipassana. E, na verdade, a orientação do Goenka é que a técnica não seja passada fora dessa estrutura do curso e por alguém que não seja um professor habilitado de Vipassana. Mas é fortemente recomendado que a gente estimule as pessoas a participarem de um curso, e essa é a proposta desse vídeo. Os cursos de Vipassana acontecem no Centro de Meditação Vipassana. Existem vários centros pelo mundo. A minha experiência é no Centro Dhamma Santi, que fica no estado do Rio de Janeiro, e as fotos que eu vou passar depois também são de lá. A estrutura do Dhamma Santi é um sítio no meio da mata, um lugar muito especial. E aí a gente recebe lá, além da técnica, o alojamento, a alimentação, uma alimentação vegetariana específica, preparada para meditação. E o curso é totalmente gratuito. O centro é mantido financeiramente pelas doações das pessoas que completaram o curso de 10 dias e tendo se sentido beneficiadas pelas técnicas, ela tem o sincero desejo de contribuir para que outras pessoas possam ter acesso a esse mesmo ensinamento. Então tem gente que doa muito, tem gente que doa pouco e tem gente que naquele momento não pode doar e tudo bem. Além disso, todo o trabalho dentro dos centros é voluntário. Os professores estão lá voluntariamente. As pessoas que zelam pelo funcionamento do centro durante o decorrer do curso, as pessoas que preparam o alimento, são todos alunos que já completaram o curso de 10 dias e tendo se sentido beneficiados, eles sentem uma profunda volição de servir no curso seguinte, para que outras pessoas possam receber aquilo que em algum momento eles também receberam. Então é somente através das doações, do trabalho voluntário, que essa maravilhosa roda do Dhamma continua a girar dentro dos centros de meditação Vipassana. Uma vez perguntaram ao professor Goenka se não seria justo cobrar pelos cursos, uma vez que dentro do curso tem despesa com o alojamento, com a estrutura, com a alimentação. E o Goenka respondeu, não me lembro muito bem através de que palavras, mas o sentido era que se começasse a cobrar pelos cursos, as pessoas passariam a se sentir numa relação comercial, como se elas estivessem num hotel. E elas perderiam essa oportunidade de viver uma vida quase que monástica, seguindo as regras do centro, recebendo aquilo que tem sido dado a elas, e perderiam essa essência do ensinamento do Dhamma. E aí, para participar de um curso, a gente entra no site, e aí é recomendado que a gente leia lá um documento, Introdução à Técnica e Código de Disciplina para os Cursos de Meditação. E, entre outras coisas, esse documento apresenta 5 preceitos que deverão ser seguidos durante o curso. Abster-se de matar qualquer ser, e aí nessa experiência a gente vai aprendendo a estabelecer uma outra forma de se relacionar com todos os seres que coabitam conosco esse planeta. Abster-se de roubar, abster-se de toda atividade sexual, abster-se de mentir e abster-se de todo tipo de intoxicantes. Além desses preceitos, tem umas outras regras, como não ter nenhum contato com o mundo exterior durante o curso, não utilizar nenhuma outra técnica ou ritual durante o curso para dar a chance da técnica se mostrar em toda a sua pureza. Silêncio, um retiro de silêncio durante esses 10 dias. Segregação entre homens e mulheres, a gente fica em alas separadas. Não ter nenhum contato físico com os outros participantes dentro da estrutura do centro. Não praticar yoga ou outros exercícios. Utilizar roupas simples, modestas, confortáveis, que não sejam insinuantes, para não despertar no outro nenhum tipo de agitação na mente. Então a gente olha lá no site, tem um cronograma, né, com todos os cursos do ano. Nesse momento do distanciamento social, os cursos estão suspensos, mas já tem as datas do ano, né, como a gente não sabe quando é que a gente vai conseguir retornar à vida habitual. Então tem lá o cronograma, a gente escolhe qual é o do nosso interesse. A inscrição é sempre feita com 2 meses de antecedência. No site tem a data, então, que abre a inscrição e que será o curso. Como é um período mais longo, na verdade é um curso de 10 dias, que requer 12 dias, porque existe o dia da chegada, 10 dias de curso e o dia da saída. Muitas vezes as pessoas precisam aproveitar período de férias, né? Então é preciso se programar, é bom dar uma olhada no cronograma
e já ver quando é que quer fazer, para se organizar para fazer a inscrição 2 meses antes. Uma questão é a disponibilidade de vagas. São muitas vagas e muitos cursos. Encerra um curso, começa outro. Mas também tem uma demanda incrível. Então, eu preciso acordar bem cedinho no dia que abre a inscrição. Então, o curso que vai acontecer daí a 2 meses, a inscrição vai abrir agora dia 12 de maio. Então, no dia 12 de maio, cedinho, 6 horas da manhã, tá no site para poder conseguir a vaga. E existe uma grande demanda também para os servidores. As vagas também costumam esgotar para os alunos antigos que querem voltar para servir em algum curso. No dia que abre as inscrições, então a gente entra no site, vai preencher um formulário, enviar, e aí aguardar que no e-mail você vai receber uma notificação dizendo se você foi aceito para aquele curso. Então, tendo sido aceita a sua inscrição, no primeiro dia do curso, né, na verdade o dia que antecede o curso e que a gente chega lá, a gente deixa lá na portaria tudo que não seja os itens essenciais de sobrevivência ao longo do curso. Então, a gente vai levar as nossas roupas, de preferência roupas para os 10 dias, embora a gente tenha lá a estrutura para lavar, mas recomendo que fique focado no trabalho da meditação, né? Roupa de cama, itens essenciais de higiene. E aí lá na portaria a gente vai deixar celular, caderninho de anotações, livro, remédios que não sejam essenciais, tudo isso fica na portaria. E aí na tarde do primeiro dia tem uma reunião que é para explicar a dinâmica do centro e reafirmar aquele código de conduta, que são aquelas regrinhas que a gente já conheceu e já aceitou no momento da inscrição. E a gente toma conhecimento das nossas responsabilidades lá, que basicamente é cumprir os horários das atividades, participar das atividades de ensinamento da técnica ao longo do dia, e praticamente só lavar os seus pratos, talheres e copo que usar para as refeições. Todas as demais atividades, como preparar a alimentação, serão providenciadas para que a gente possa se dedicar integralmente ao curso. Além dos servidores que estão lá preparando a refeição e cuidando do ambiente, nós temos a figura do professor e do gerente. A gente tem o professor para a gente se reportar a ele em determinados momentos do dia para fazer perguntas em relação à técnica, e tem a figura do gerente para a gente falar com ele alguma questão administrativa. O meu chuveiro não funciona, tem um animal peçonhento no meu quarto, a gente vai procurar o gerente para conversar com ele sobre isso. De todo modo, a comunicação deve ser mantida limitada ao essencial. A gente tem um gerente e um professor homem para os homens e uma gerente e uma professora para as mulheres reportarem. Então, a gente vai ter lá a separação entre homens e mulheres. A gente tem aulas específicas, refeitórios, dormitórios, aulas no salão de meditação. Nós não nos encontramos nem nos caminhos. Homens e mulheres não se encontram dentro do centro. E durante os 10 dias nós vamos estar respeitando o nobre silêncio. Então, nós não vamos nos comunicar, a não ser o essencial com o gerente e com o professor. Com relação à programação, é a mesma programação ao longo dos 10 dias. Então, nosso dia começa às 4 da manhã e inclui uma dinâmica de cerca de 10 horas de meditação diária. A técnica vai sendo ensinada através de áudios do Goenka. O Goenka já faleceu, mas para manter a pureza do ensinamento, toda a técnica vem sendo recebida através dos áudios do Goenka. E então a gente tem pequenos intervalos de descanso entre as meditações. Também temos 3 refeições, café da manhã, um almoço e um lanche à tarde, e momentos de descanso. E temos 2 momentos para tirar dúvidas com o professor assistente durante o curso. E à noite a gente escuta uma palestra gravada do Goenka e a programação se encerra às 22 horas. Então, as luzes são apagadas e a gente é liberado para descansar. Nos 3 primeiros dias e meio, a gente aprende a meditação Anapana, que é uma técnica de observação da respiração. Nos dias seguintes, a gente aprende Vipassana, em que vamos observando as sensações do corpo de uma forma sistemática. E no 10º dia, a gente aprende Metta Bhavana, que é uma técnica de vibração de amor e paz por todos os seres. Então, somos liberados do nobre silêncio, porque no dia seguinte a gente volta para a vida. Uma coisa que eu gostaria de trazer, e talvez das mais importantes que eu gostaria de trazer, é que apesar de ser preciso uma vontade muito profunda que te mova a ir para um curso e o firme propósito de seguir todas as determinações,
As pessoas não devem se sentir desencorajadas pelo rigor da programação. 10 horas de meditação, isso parece muito difícil para o iniciante, para as pessoas que estão com alguma caminhada, mas que ainda não se vêm praticando 10 horas no dia. O curso é todo preparado para amparar esse processo e ele se desenvolve numa atmosfera de muito amor, de compreensão e de compaixão. Eu queria apresentar para vocês um trecho desse livrinho aqui, Meditação Vipassana, a Arte de Viver, segundo S.N. Goenka. Ele diz assim: suponhamos que você tivesse a oportunidade de livrar-se de todas as suas responsabilidades mundanas por 10 dias, tendo um lugar isolado e calmo onde viver, protegido de perturbações. Nesse lugar, os requisitos básicos de sobrevivência física, como alojamento e refeições, estariam garantidos, e você teria ajudantes à mão para garantir que estivesse razoavelmente confortável. Em contrapartida, ser-lhe-ia apenas solicitado evitar qualquer contato com os outros, e afora as atividades essenciais, passar todo o seu tempo diurno com os olhos fechados, com a mente fixa em um ponto de atenção determinado. Você aceitaria a oferta? Parece bom, né? Só que não. O que acontece é que quando lá na chegada eles pedem para a gente deixar na portaria todos os itens que não são essenciais para a nossa sobrevivência, o nosso celular, o caderninho de anotações, o livro, na verdade essa é a grande sacada do curso, o que eles estão fazendo é pedindo para a gente deixar lá na portaria todas as nossas distrações. Porque na vida a gente está sempre se distraindo das circunstâncias. Em essência, estamos sempre nos distraindo de nós mesmos. Então, quando a gente está triste, a gente vai fazer algum trabalho, ligar a televisão, conversar no WhatsApp, dar um passeio no shopping, nos distrair nas redes sociais, saindo para conversar com alguém. E embora a experiência seja única e diferente para cada pessoa, para a maioria das pessoas parece que a grande dificuldade não é sentar para meditar 10 horas por dia. A grande dificuldade é tirar todas as distrações e ter de lidar com você mesmo. Existe um artiguinho da revista Época, da Eliane Brum. Ela se propôs passar por uma experiência de um curso de meditação Vipassana e depois contar na revista como é que foi essa experiência. E o artigo se chama O Inimigo Sou Eu. E aí tem um trechinho que ela diz assim: a escuridão era absoluta. Tive medo de ficar presa dentro de mim. Meu coração disparou. Achei que fosse morrer. Então, nesse processo, nós vamos lidar com muitas dores físicas, que a gente não tem o hábito de meditar 10 horas por dia, mas também com muitas dores psicológicas. É ali que muitas das nossas sombras vão emergir, vão ficar muito claras diante de nós. E aí, sem poder conversar com ninguém e se distrair com nada, você vai precisar lidar com elas. Ou desistir. E muitas pessoas desistem. Não há nenhum problema nisso. Você pode voltar num outro momento que seja mais adequado ou descobrir que não quer passar por aquela situação. E tudo bem. Mas se a gente enfrenta esse desafio e consegue permanecer, a gente tem uma oportunidade muito especial de perceber que nós somos seres completos, feitos de luz e de sombra. E ao entrar em contato profundo com a nossa mente, nós vamos ultrapassando essa dualidade, nos abrindo uma outra percepção da unidade, em que tudo na natureza é perfeito, tem sua razão de existir, o seu lugar. Aí a gente vai se entendendo, se aceitando, se acolhendo na nossa inteireza, na nossa completude. Tudo o que a gente sente é da nossa natureza. O amor, a compaixão, a raiva, o que fazemos com o que sentimos é da nossa responsabilidade. E aí a gente vai passando, então, a partir desse entendimento, a nos relacionar de uma forma diferente conosco, com todos os seres, com as circunstâncias da vida, independente das circunstâncias da vida, que são impermanentes e não estão no nosso controle. E assim vamos percebendo que existe um lugar de paz e de felicidade dentro de cada um de nós. Eu vou passar agora umas fotos do Centro Dhammasante para mostrar um pouquinho do que eu falei até aqui. A maior parte dessas fotos foi retirada da internet e algumas são do curso que eu fiz. No último dia foi liberado para a gente visitar todo o centro, conhecer a estrutura e também tirar fotos.
Então, agora a gente vai apresentar algumas fotos do Centro de Meditação Vipassana para ilustrar um pouquinho do que a gente conversou. Esse é o professor Goenka e a companheira dele. Essa é a entrada do Centro Dhammasanti. Todos os centros de meditação Vipassana se chamam Dhamma alguma coisa. Dhamma é o ensinamento do Buda. Esse centro se chama Dhammasanti, que significa a paz do Dhamma. Essa é uma foto do curso que eu fiz, é uma foto antiga de 2016. Essa era uma das estruturas que estava logo no início do centro, era o refeitório masculino e meio que a recepção também. Um ano depois muita coisa já tinha mudado, mas eu fiz questão de colocar as fotos antigas para mostrar como muita coisa foi melhorada em um ano, pelo trabalho voluntário dos alunos antigos, como gira a roda do Dhamma. Essa é uma parte de Vipassana que me toca, que me comove muito, como as pessoas se sentem tão tocadas que mantêm essa roda girando de uma maneira tão maravilhosa. Essa é a programação, que também está lá no site. Então, como a gente falou antes, acordamos às 4 da manhã. Às 4h30 começam os cânticos matinais, a meditação. Às 6h30 a gente para o café e descanso. Depois a gente retorna às 8 e medita até às 11. Para o almoço e descanso. É nesse período que tem um tempo para entrevista com o professor. Às 13 a gente retorna para a meditação e seguimos meditando até às 17. Então a gente para o lanche e descanso e retornamos para a meditação às 18. Às 19 tem a palestra do Goenka, que termina por volta de 20h15. Então meditamos mais um pouquinho até as 21 horas. Quem quer fazer alguma pergunta para o professor pode também fazer nesse momento, ou então está liberado para descansar. Às 22 horas as luzes são desligadas e se encerra a programação do dia. Tem essas placas nos lembrando do silêncio. E essa é uma oportunidade muito linda. Em silêncio, em profundo contato com a gente mesmo, nesse lugar tão abençoado, a gente vê o divino que se manifesta em cada parte, que na vida diária nosso olhar apressado muitas vezes não é capaz de perceber. Esse é o caminho que leva da recepção, dos refeitórios para os dormitórios femininos. A vista maravilhosa de Dhammasanti. Já começando a ver os telhados dos dormitórios femininos. Aí já são os dormitórios, os alojamentos conjuntos. Tem 2 tipos de acomodação: dormitórios coletivos com 3 ou 4 camas e algumas suítes individuais. A maior parte das pessoas fica em alojamento, as suítes são destinadas às pessoas que têm alguma condição especial de saúde. Descendo para os dormitórios femininos. Aí mostra o interior dos dormitórios. É uma estrutura simples, mas suficiente. Tem essas placas de limite, indicando até onde a gente pode chegar para não entrar nas áreas administrativas e também para os homens e mulheres não se encontrarem. Esse é o caminho que leva ao alojamento masculino. Esse é o alojamento masculino. Essas são as suítes masculinas. Acho que não tinha ainda quando eu fui, no ano seguinte já estavam construídas. Essa é a sala de meditação. Outras fotos da sala de meditação, que eu tenho tanto afeto que eu coloquei fotos em várias versões. Esse é o sino, no silêncio dos centros, esse é o único som que a gente ouve, além da voz do Goenka. É esse sino que nos desperta de manhã e que anuncia os momentos das atividades. Essa é a sala das almofadas. É bom a gente levar a almofada que está habituada a usar, mas lá tem algumas almofadinhas para empréstimo também. Muitas vezes no decorrer do curso a gente vai sentindo a necessidade
de acolchoar alguma parte para tentar ficar um pouco mais confortável. Essa é a porta de entrada das mulheres no salão. Tem essas plaquinhas que vão sendo trocadas diariamente e ficam marcando em que dias estamos. Aqui tem uma prancheta em que a gente deixa o nome, se quiser uma entrevista com o professor para tirar alguma dúvida naqueles 2 momentos do dia. Aí é dentro da sala. Cada pessoa tem um lugar definido. Nós somos orientados no primeiro dia em que lugar nós vamos sentar. E esse é o mesmo lugar que a gente vai sentar no salão até o final do curso. De um lado ficam os homens, do outro as mulheres. E na frente, nessa estrutura em branco, ficam os professores. O professor em frente aos homens e a professora em frente às mulheres. Algumas outras fotos do salão. Aí já é mais pro final do curso, já vai ficando mais cheio de almofadas que as pessoas vão colocando, tentando ficar mais confortáveis. Aí podemos ver a cortina que separa os homens e mulheres no salão. Essas são as celas, que são cômodos pequenos que os alunos antigos podem usar para meditar em determinados momentos, se eles quiserem. Essa é a escada que leva de volta dos dormitórios femininos e do salão de meditação para o refeitório. Os homens têm um outro caminho. Essa é a chegada no refeitório. Essa é uma foto antiga, o refeitório não é mais assim, mas eu quis trazer para mostrar justamente essa transformação. Esse é o refeitório, como era quando eu fiz o curso em 2016. Esse é o mesmo refeitório apenas 1 ano depois. Uma outra foto. Aqui era onde a gente se servia quando eu fiz o curso. E aqui é onde a gente almoçava. E aqui é onde se almoça hoje, no refeitório novo. Essa possivelmente é do refeitório novo masculino. Aqui é uma foto que mostra que a gente come todos virados para o mesmo lado, para a gente não se olhar. Os copos numerados, conforme os nossos aposentos, cada um tem o seu. Aqui a cozinha nova. Uma outra foto da cozinha nova. Aqui os kits salva insetos. Super simples e genial. Se a gente encontra algum bichinho em algum lugar que a gente não possa deixar, um sapo ou uma aranha dentro do quarto, por exemplo, a gente com muito cuidado com a gente, com o bicho, coloca o pote de boca para baixo por cima do bicho para cercar ele. Então a gente passa um papel mais rígido por baixo, prendendo o bichinho no pote. E com todo o cuidado a gente solta o bichinho num lugar que seja seguro para ele e para a gente. Eu moro mais no meio do mato e graças a Deus temos muitos bichinhos por aqui. E muitas vezes eles entram em casa. Desde que eu voltei do centro, a gente adotou essa técnica aqui em casa e tem sido uma experiência muito especial poder aprender a conviver em mais harmonia com a natureza, dividindo o espaço que é tão especial para os bichos e para a gente também. Aqui é no dia de ir embora. Todo o trabalho no centro é voluntário, então quem pode e deseja colaborar pode ficar para a limpeza. E a gente recebeu o centro tão limpinho, tão bem cuidado, que a gente tem vontade de deixar o centro limpo da mesma forma para os alunos que vão chegar para o próximo curso daí a 3 dias. E a limpeza continua. Essa é uma foto da internet, mostra uma brincadeira dessas amigas. Elas brincam de se abraçar de longe no último dia, porque não pode ter nenhum contato físico no centro. E aqui eu me despeço de vocês. Vamos também nos despedindo dessa lua linda, que segue nos acompanhando e nos abençoando. Na sequência vai passar um vídeo de apresentação de Vipassana que foi feito pelos professores e meditadores mais experientes. Muitos deles moram lá no entorno do centro. Depois, como aperitivo, vão passar um vídeo do Goenka, fazendo uma breve introdução à técnica e conduzindo uma prática de meditação anapana. Eu planto aqui meu profundo desejo que essa sementinha possa encontrar terra fértil e germinar em muitos corações. Gratidão. Namaskar.
Quando você faz Vipassana, você vai mais a fundo e não fica na superficialidade, não fica no problema imediato, mas vai verdadeiramente à raiz. E a raiz é sempre descobrir que podemos ser felizes, que nós não precisamos sofrer. Eu sofro realmente, todos nós sofremos de doenças muito parecidas, né? De condicionamentos mentais muito parecidos. O tempo todo acontece uma coisa agradável, a gente reage com cobiça, acontece uma coisa desagradável com aversão. Então a gente só está reagindo. Falou que gosta, que delícia. Falou que detesta, que horror. A gente vive nesse pêndulo, né? De gosto, não gosto, gosto, não gosto. Aí eu começo a perceber assim, que a gente é só uma bolinha flutuando no universo, que a qualquer momento... Quando a gente percebe que as coisas são impermanentes, a nossa relação com a vida, com o mundo, com os nossos desejos, tudo se altera. Começa-se a compreender que é insatisfatório desenvolver apego, desenvolver cobiça, desenvolver aversão por esse fenômeno que está em constante mudança. É muito fácil perceber quando algo desagradável aparece e que a gente precisa sair deles e de que isso é um sofrimento e que por isso precisamos nos desenvolver para isso. Mas quando aparece algo muito agradável, muito desejado, a nossa mente também se desequilibra e nem sempre nós nos damos conta que aí também tem sofrimento. Muitas sensações acontecem dentro de você porque aquela situação está acontecendo, né? E o primeiro impulso é você reagir àquilo. Mas quando você aprende a se observar, você percebe que o que está movendo você a fazer aquilo é a sensação que está acontecendo dentro de você. Ao invés de a gente olhar o que está estimulando do lado de fora, ter uma perspectiva nova, interna, do que está acontecendo dentro quando esse contato com o externo acontece, né? Então, quando a gente pratica Vipassana, a gente está dando atenção para essas sensações e não para o lado de fora, né? Que é a nossa tendência natural. Então, nessa hora que a gente senta para meditar ou durante um curso, a gente experimenta sensações de qualidades diferentes, agradáveis, desagradáveis, neutras, como se fossem ventos que passam pela gente. E entender que eles apenas atravessam a gente e que não nos definem, dá essa postura de perceber a impermanência, perceber que eles passam e continuar com o equilíbrio da mente perante essas tempestades que podem surgir. Vai te trazendo uma tranquilidade, uma paz para você vivenciar tanto as coisas mais alegres como as coisas mais difíceis da vida, que são inevitáveis. Tipo como uma base que a gente tem para desenvolver a vida no âmbito que seja. Como um chão, o chão mais sólido que eu já tive. O Buda, ele deu mais de 84 mil discursos. E quando perguntavam para ele qual era o ensinamento dele, ele falava: eu ensino apenas duas coisas. Existe sofrimento e existe um caminho para sair do sofrimento, que é dividido em três partes: Shila, moralidade; Samadhi, concentração; e Panya, sabedoria; Insight, Vipassana. A sila, a parte de sila significa que você vai tomar
alguns cuidados, vai se abster de fazer algumas coisas que agitam a mente, né? A gente se abstém de matar, se abstém de roubar, se abstém de tomar intoxicantes, mentir, uma conduta sexual, porque isso gera uma base firme na mente para o desenvolvimento da meditação Vipassana. Samadhi, concentração da mente, literalmente. Você começa a prestar atenção na sua respiração e prestar atenção mesmo na sua respiração. Não é forçar a sua respiração para fazer isso ou para fazer aquilo. É você prestar, observar a sua respiração do jeito que é. Só olhando para ela como ela acontece, sem tentar controlar ela e sem julgar também. Se ela está sendo agitada, se está sendo calma, se está sendo forte, se está sendo só por uma narina ou pela outra, a gente só observa. Então a mente fica absorta nesse objeto e a gente começa a desenvolver concentração, atenção no objeto e também um pouco de quietude na mente. E aos poucos, conforme essa mente vai ficando mais afiada, mais sensível, a gente consegue sentir determinadas sensações físicas. Às vezes muito sutil, às vezes muito grosseira, sei lá, coceira, o rosto do ar. Quando você desenvolve essa sensibilidade, que você começa a perceber essas sensações que sempre estiveram lá, mas que você não tinha percebido, você já está pronto para começar com Vipassana, que é fazer o mesmo que você está fazendo ali, só que em todo o corpo. O objeto que no início era a respiração natural, o ar que entra, o ar que sai nessa prática de Samadhi. O objeto da meditação se torna a estrutura física toda. Você começa a olhar para o seu corpo todinho e percebendo essas sensações. Identificando todas as sensações que aparecem, né, seja grosseira ou seja sutil. A partir disso, desse exercício de observar as sensações, a gente consegue perceber que, na verdade, a nossa mente está conectada com essas sensações físicas do corpo. Então, se é uma sensação muito agradável, eu quero que ela fique, que ela dure mais tempo. Nossa, que bom estar aqui, que bom estar sentindo isso. E a mesma coisa com as sensações desagradáveis. Então, se eu estou sentindo dor, a minha mente começa a reagir a essas sensações de uma forma que quer que elas passem, que quer que elas não continuem. E aí você perde o equilíbrio da sua mente. Se continuamos a praticar, descobrimos que somos só um produto de causa e efeito. Reaccionamos continuamente. Mas a gente vai desenvolver uma observação objetiva dessa realidade. Isso é Vipassana. Literalmente, Passana, observação, objetiva, especial. Então, uma observação objetiva da realidade. E pouco a pouco ver que elas passam. Todas as sensações são impermanentes, né? A gente percebe a impermanência em todas as coisas da natureza, né? Todo mundo nasce, todo mundo morre, tudo que existe na natureza se decompõe. Então, pouco a pouco, cada vez mais que essa observação, que essa compreensão da impermanência é desenvolvida na estrutura, coisas surgem, coisas desaparecem, sensações surgem, sensações desaparecem, fenômenos mentais surgem, desaparecem. O tempo todo você começa a observar a realidade acontecendo sem identificação com aquela realidade. Então, se está acontecendo algo agradável, você não reage com cobiça. Se está acontecendo algo desagradável, você não reage com aversão. Quando a mente está acostumada a reagir de uma forma tão difícil a algo, e aí você treina ela a aceitar o que está acontecendo, o sofrimento ele vai sendo dissolvido, né? Porque a aversão é um sofrimento, ela gera sofrimento. A partir do momento que eu estou sentindo aversão a algo, eu não estou bem. E muitas vezes a mente está desequilibrada porque está ansiando, porque quando aquilo desaparece, como todas as coisas, a gente perde o equilíbrio da mente. Então, esse processo de você não se identificar e de você perceber e compreender a impermanência de todas as coisas
traz uma tranquilidade no final, porque você está mais apto a poder ver as coisas no externo da mesma maneira que você acabou de exercitar com as suas sensações internas. A gente julga muito o que está do lado de fora como sendo o culpado do que faz a gente sofrer, enquanto na verdade a gente está reagindo a gente mesmo, as sensações que estão acontecendo aqui dentro da gente. Poder entender que tudo que acontece no externo e que entra em contato com a gente, assim como um pensamento entra em contato com a mente, assim como um som, um sabor, um toque, todos os sentidos, quando recebem um estímulo, alguma sensação no corpo se modifica. Tipo, quando você está uma situação difícil que você não gosta, você lembra, sensação. Então, eu não vou reagir. E quando você observa as suas sensações, quando você se concentra e não vê para fora, mas para dentro e descobre que tudo muda, você deixa de esperar algo, mas aceita. Essa aceitação é o primeiro passo para ser feliz. Perceber a impermanência, né, estar consciente dela, faz com que a gente se prepare para que quando essas coisas prazerosas e boas passem, porque elas vão passar mais cedo ou mais tarde, a gente esteja preparado, né? A gente possa aceitar, né, com tranquilidade. Bom, isso era legal e foi embora, né? Isso não nos torna passivos, não nos torna pessoas apáticas, muito pelo contrário, dá muito mais vontade de viver e vontade de agir, já que a gente sabe que todas as coisas são impermanentes. E essa sabedoria vai crescendo dentro de você. E aí você vai ficando mais tolerante, com mais compaixão, com mais alegria. E conforme você vai reeducando a sua mente, vai reeducando esse padrão que existe de reagir, você consegue agir mais e reagir menos. Ou seja, você age com mais consciência, com uma intenção que você acredita mais do que com uma reação inconsciente. Você passa a ter uma postura diante da vida com mais equilíbrio, porque você tem mais equilíbrio diante das sensações internas e diante dos seus próprios condicionamentos. Então, a gente poder ser responsável pela própria mudança é muito libertador, porque você não precisa que o mundo mude para você estar melhor, você não precisa que ninguém faça nada por você, o trabalho é todo seu. Você tem tudo na sua mão, né? Você tem todas as possibilidades e você precisa exercitar. Essa estrutura representa o universo, é o universo para um meditador de Vipassana. E todo o universo está contido nessa estrutura. E pode-se desenvolver total compreensão do universo a partir dessa estrutura mente-matéria. Um amigo meu me disse, eu sou mais rico não porque tenho mais, mas porque preciso menos. E a Vipassana é uma técnica onde você descobre que tem tudo o que você precisa. A Vipassana tem um valor inestimável e oferece a todo mundo uma oportunidade de descobrir a riqueza interior, a calma interior que todo mundo tem dentro de si, mesmo vivendo em momentos de crise pessoal, nacional, o que seja. Todos nós temos um paraíso de amor no coração.
seekers of peace and harmony. Who does not seek peace? Who does not seek happiness, harmony? Everyone needs it. Everyone gets agitated, disturbed, becomes unhappy due to one reason or the other. A desirable thing has not happened. Something undesirable has happened, and one loses the peace, the harmony, agitation. How can there be peace when there is agitation in the mind? How to come out of this agitation? How to enjoy real peace, real harmony? Buddha, the enlightened one, discovered the path of peace, path of happiness. I know to learn it, you have to give 10 days of your life. And you don't want to do that. All right. You have to start somewhere. Start with the kindergarten of Vipassana, the path of peace, the path of harmony. Just the ABCD of this wonderful path, which you can do, certainly do, every day. The object of your concentration, of your awareness, is your own breath, which is the truth of your life. The breath is there. When one gets born and remains till one passes away, all the time it is with you, but you never care to be aware of it. Now for the first step of Vipassana, learn how to be aware of the truths of your breath. Breath, as it is not a breathing exercise. This is not pranayama. Pranayama has its own physical benefits, nothing wrong. But this is not pranayama. Effortless, natural. The breath that comes in, that goes out, effortlessly, naturally. You have to develop awareness of your own breath, coming in, going out, coming in, going out. If it is long, it is long. If it is short, it is short. Passing to left nostril or passing to right nostril, just remain aware. Don't try to change.
Just remain aware, aware of the truth, the path given by the enlightened one is the path of truth, awareness of truth, nothing but truth. So now the beginning also, nothing but truth. Your breath coming in, going out, passing through this nostril or that nostril. Don't try to change anything. Just remain aware. Effortless breathing. Just remain aware. The mind is so agitated. Something undesirable has happened in life. Desirable has not happened. Mind becomes agitated. This has become the habit pattern of the mind. Harmful habit pattern. Harmful habit pattern has to be changed now. No agitation. You are aware of breath, no agitation. But because of the old habit of the mind, it does wander away. It wanders. When you find it has wandered, don't get agitated. It does subtract the fact. The mind has wandered away. So what? It is still with me. Come back to the breath. Natural breath. Mind wanders away. Come back to the natural breath. One thing very important for this path of truth, awareness of truth. While you are developing your awareness of the breath, no verbalization, no visualization, no imagination, no confusion. You are observing your breath and you are confused with so many things. How can you observe properly? Don't allow anything to disturb you. Just breath. Nothing but breath. The truth of breath. No imagination is involved. No speculation is involved. No blind faith is involved. No blind belief is involved. Every human being can practice it without any difficulty. Every human being, belonging to this community or that community, this caste or that caste, this country or that country, human being is human being. It makes no difference. Agitation is there everywhere. And everyone wants to come out of agitation, come out of misery, come out of unhappiness. And the object of awareness is with everyone. The breath coming in, the breath going out. You are the beginners now.
You can't spare 3 days for this practice, which we call Anapana. Incoming breath, outgoing breath. To take a full 10-day course of Vipassana, 3 days of Anapana. And you can't spare. But certainly, however busy you are, you can spare 10-15 minutes every day, morning, evening, or just before going to bed. 10-15 minutes. Sit comfortably. Keep your back and your neck straight. Keep your eyes closed. When eyes are closed, no use of spectacles. Take your spectacles off. Just keep your attention on the entrance of the nostrils, the breath coming in, the breath going out. However agitated your mind is, very soon you will start realizing that with this 10 minutes of Anapana, 10 minutes of observing the breath, your mind is getting calm, quiet. Start. This is A, B, C, D of the great path of Vipassana, which takes you to the final goal of ultimate truth. Continue. Continue to work every day, morning and evening. Every day, morning and evening. The results are bound to come. In a few days, when you find that it is very helpful to you, you will decide yourself to give 10 days for Anapana and Vipassana, and the result will be wonderful. But at this stage, I know you can't give, you don't want to give 10 days, but you can certainly give 10 minutes or maybe 15 minutes, morning, evening, morning, evening. And you start experiencing the result. Work. You have to work. Somebody can guide you, that's all. You have to work your own salvation. You have to come out of your own misery. The way is there, the path is there, the technique is there. Work, 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 and be happy, be peaceful, be liberated from all the miseries. And you start, when you start experiencing even little bit of peace and harmony, after your sitting of 10 minutes, then try to generate love, compassion, goodwill towards all beings, because all beings are unhappy, agitated. May all beings be happy. May all beings be peaceful. May all beings get liberated, liberated from misery. Bhavatu Sab
Mangalam Bhavatu Sarva Mangalam Bhavatu Sarva Mangalam. Bala ho, bala ho, bala ho.